um pouquinho, 1%. O quê? Eu já ficar maluco, cara. Ficar olhando isso todo dia. Eu falei pros alunos, se você ficar olhando isso todo dia, tu vai ficar maluco. Vai arranjar um infarto. Olá, pessoal! A gente está aqui para o nosso primeiro podcast de conversas do mercado. Somos 3 amigos, professores de economia, que nas suas horas vagas gostam de quê? De conversar de mercado. E se você também gosta desse assunto, seja muito bem-vindo à nossa primeira conversa de mercado. Eu sou a professora Priscila. Eu sou o professor Renato Cobo. Meu nome é Oscar Lewandowski, professor de administração financeira, mas com formação em economia. Somos muito amigos, né? Isso. 3 economistas, para a gente bater um papo, mas acima de tudo, com cada um com a experiência diferente. Renato, mais voltado para a área de contábeis. Contábeis, é. A Priscila é economista clássica e eu sou mais voltado para a área de administração e finanças. Perfeito? E nossa conversa de hoje vai ser sobre... O que, Renato? A nossa conversa de hoje vai ser sobre as transformações que aconteceram no mercado financeiro e os impactos, né, dessas transformações sobre a profissão do agente financeiro, do assessor financeiro, né? Hoje é o leigo que procura uma corretora, que procura fazer investimentos financeiros, ele se depara com a figura desse profissional, né? E esse profissional, ele é um profissional contemporâneo, né, gente? A palavra contemporâneo diz respeito ao momento que a gente vive. O contemporâneo não diz que ele é melhor, não diz que ele é pior. Não, o contemporâneo diz que é um aspecto da vida atual. E aí, se eu estou interessado em fazer um investimento financeiro, eu vou procurar uma corretora. Essa corretora provavelmente vai disponibilizar para mim um assessor de investimento e o assessor de investimento, então, vai iniciar a conversa comigo e vai me orientar, né? É bom que a gente compreenda que há 40, 50, 60 anos atrás, se o Renato estivesse interessado em fazer um investimento financeiro, e aí mais especificamente um investimento em ações de companhias, eu provavelmente, muito provavelmente, teria contato com um profissional diferente do profissional de hoje, do assessor de investimento de hoje. As coisas mudaram muito ao longo desses anos, né? E o Oscar pode falar mais um pouquinho dessa história do mercado financeiro. Primeiro a gente tem que entender qual é a função de uma bolsa, qual é a função desse mercado financeiro, tá? A bolsa é o ambiente específico para negociação de títulos, tá? E os títulos mais conhecidos, que realmente a gente vai debater mais hoje, vai se referir, vai ser mais a compra e venda de ações. Como é que se dava a compra e venda de ações? Você pode dizer que uma compra e venda de qualquer produto, inclusive produtos financeiros, podem se dar numa feira, num ponto de encontro, onde pessoas interessadas em comprar, pessoas interessadas em vender naquele momento, podem discutir suas cotações, aparecendo mais pessoas, eventualmente, que estejam dispostas a vender, como dentro da lógica da oferta e demanda, a gente pode pensar que mais pessoas dispostas a vender vão jogar o preço para baixo, mais pessoas agora, eu quero participar das ações de um determinado banco, de uma determinada empresa, mostram interesse. Então, no Brasil mesmo, a gente voltar à história da primeira negociação de títulos ou títulos que foram colocados em mercado, a gente vai voltar praticamente ao surgimento do Banco do Brasil, tá? Ou seja, talvez ainda um pouquinho antes da própria independência. Mas onde é que as pessoas iriam comprar e vender? Talvez diretamente no Banco do Brasil? Sim.
mas também poderiam negociar separadamente. Aqui um parênteses, eu gostaria de dizer que a gente fala muito mercado primário, mercado secundário, para muita gente essa palavra é mais do que batida em sala de aula, mas para outros, o que quer dizer primário e secundário? Primário quer dizer que o dinheiro vai para a empresa que faz a emissão do título. E os secundários são toda a posterior negociação. Então, se, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, ele levantou recursos, o acionista comprou ações do Banco do Brasil, o dinheiro foi primeiro para o Banco do Brasil. Agora o acionista tem um título, ele quer negociar esse título. Se ele não vender para o próprio Banco do Brasil, tipo cancelamento do título ou recompra por parte do Banco do Brasil, ele vai estar vendendo no mercado secundário para outros interessados. Então, esse mercado onde B passa para C, C passa para D, uma pessoa vai passando para outra ao longo do tempo, todo esse mercado é conhecido como mercado secundário. Quando ele não é formalizado, ele leva uma terminologia chamada balcão. Quando ele é formalizado, ele leva o nome de Bolsa de Valores, tá? Bem resumidamente seria essa ideia. Mas chega de teoria, vamos falar um pouco mais da evolução histórica. O que tem aqui na evolução histórica que eu acho que é pertinente? No início, as pessoas estavam vendendo e comprando ações, seja no Brasil, seja lá fora, em praças. Tá? Daí que se chama muito, alguns termos, até hoje fala qual é a praça, qual é o lugar que é negociado. É a Praça do Rio de Janeiro, é a Praça de São Paulo, mesmo que seja em bolsa. Hoje, se o termo praça vem dessa ideia, tá bom? As negociadas nos Estados Unidos é na Praça de Nova York. Você vai encontrar, então, nessa evolução da história, alguns termos que fazem sentido, talvez, no primeiro momento, entre negociação, negociação informal, tá? E que foram gradativamente se formalizando, mas alguns termos acompanharam, outros não. Por exemplo, o ponto de negociação de um título é chamado de posto. Tá? Alguns lugares ainda chamam de posto aquele código, específico de uma determinada negociação. Mas o mais chocante é que hoje em dia, como tudo pulou do físico para o eletrônico, todo mundo pensa que pulou numa tacada só, mas não foi bem assim não. Primeiro, era realmente as negociações físicas, e as negociações físicas, a gente tem que pensar o seguinte: como é que eu vou confiar na Priscila, que eu conheci há pouco tempo atrás, que ela vai de fato me pagar? Então, em vez de serem um comprador e um vendedor se encontrando diretamente, surgiu a corretora como um intermediário que representa e dá confiabilidade a todas as partes, ao mercado, aos compradores de título e aos vendedores de título, as corretoras dão confiabilidade de que você de fato está transferindo recursos para outra parte vendedora e que você está recebendo o título físico. Então, para que houvesse confiabilidade nas transferências, entrou a corretora. Só que a corretora vai ter uma quantidade de clientes limitado, que ela tem acesso. Uma outra corretora vai ter uma outra quantidade de clientes. Se nós juntarmos um grande grupo de corretoras negociando títulos, a gente forma um ambiente de negociação formal, no limite, e esse ambiente de negociação formal, inicialmente, foi conhecido como Bolsa de Valores, e ele não passava de um clube onde os membros desse clube eram as corretoras. E elas eram muito duras no sentido de ter certeza de que você transferiu o dinheiro, que você é capaz de pagar aquilo que você se comprometeu a comprar, e também ter certeza que aquele vendedor do título, do outro lado, estava, de fato, entregando o título. Muitas vezes a própria corretora, e até hoje funciona assim, tem que entrar como garantidor do processo. Falando ainda sobre a confiabilidade que o Oscar citou, para a gente ter mais segurança de que a gente está investindo o nosso dinheiro num local seguro, foi criada a Comissão de Valores Mobiliários. E aqui eu vou entrar um parênteses, porque com a modernidade vieram muitos produtos financeiros. Com certeza, mesmo que você não seja economista, se você gosta do assunto, você já ouviu falar em vários ativos financeiros. Por exemplo, Forex,
né? Só que tem vários produtos financeiros, como o Forex, que não são, no Brasil, regulamentados pela CVM. Então, quem quer investir nesse ativo ou em outros, vão assumir um risco maior pela falta de regulamentação na Comissão de Valores Mobiliários. Então, hoje, o nosso foco vai ser exclusivamente ações e ações que são negociadas na B3, que é a Bolsa do Brasil. Mas alguns títulos que são destacáveis, eu acho que são os fundos imobiliários, os fundos incentivados e as debêntures. Sim, mas eles também são negociados na Bolsa. Sim, que tem tipo, alguns que não alguns são são negociados, Isso. outros não. Tá bom? Não é só... tem títulos... Vamos só separar. De maneira mais clássica ou normativa, existe o mercado formal da Bolsa de Valores e o restante a gente costuma chamar de mercado balcão. Tá bom? Mas eles também precisam de uma regulamentação, até principalmente na sua emissão, tá? Mas como o foco hoje é a Bolsa de Valores, eu quero voltar só a um pontinho que é muito interessante. Esse pulo do mercado físico para o mercado eletrônico não se deu numa tacada só. Ele foi gradativo. É estranho, né? Porque parece que aquela pessoa que fica gritando, compra aí, estou representando o cliente. E para aquele cara que hoje digita, foi uma mudança rápida, e não foi. Houve ela aconteceu em algumas etapas. Com certeza tem muito mais do que essas etapas que eu vou mostrar, mas a primeira etapa que eu acho é aquele grito onde que parecia para um desconhecido, desorganizado, né, que a gente já deve ter visto em vários filmes, um empurrando o outro, um jogando a boleta. Ali era para um entregar ou não, ou entregar ou uma boleta de compra ou uma boleta de venda, que eram trocadas entre as partes e rubricadas pelo fiscal da Bolsa de Valores. Naquele processo, você tinha a transferência, a negociação do título ali, que aquele papel seria, então, apresentado junto ao fiscal da Bolsa e numa diferença que variava de 2 dias a 5 dias, era feita a transferência financeira e a transferência física do papel, contratual. De qualquer forma, esse momento foi aos poucos colocando um computador para facilitar algumas operações, mas quem operava o computador era só um funcionário específico da Bolsa. Aí aquele funcionário específico da Bolsa, da corretora junto à Bolsa, e aquele funcionário, ele precisava de um outro, pegando um telefone, ligando para ele, e você dava a ordem na corretora, a corretora ou ligava para alguém na Bolsa de Valores para ficar gritando fisicamente, ou alguém de confiança da corretora digitava. Naquele momento, quem podia escrever ou preencher a ordem era um funcionário da corretora. No momento atual, que eu acho que seria o grande corte, que é o momento que nós temos a sensação de que a corretora nem existe. Então se usa o termo home broker. Mas, de fato, você, para estar operando na Bolsa de Valores, você tem que estar com um cadastro na corretora. E a corretora vai entrar, lembra que eu falei no início que o papel da corretora, ela vai estar fiscalizando se você tem caixa para honrar o compromisso, se você tem as garantias, caso você não tenha caixa, de liquidar algum papel para pagar uma compra, e se de fato você tem o papel. No Brasil, em algumas circunstâncias, você pode até vender antes de ter, mas você também tem que apresentar garantias que você vai comprar esse papel. Isso, com o tempo, vai se sofisticando cada vez com mais complexidade, ao ponto que existem negociações, que são os derivativos, que você não negocia nem o papel, você negocia agora a variação do papel, a variação do título. Tá? No limite, você pode até negociar, nem é um papel específico, mas é uma cesta de papel. Daí vem o que muita gente chama de negociação de índice, que eu acho que é uma das coisas que o Renato mais gosta de trabalhar e de explicar. Mas só para a gente não antecipar, é uma carteira de ações hipotéticas, e as pessoas compram e vendem, mas não é mais uma participação na empresa, mas uma média de participações na empresa. Tá? Esses perigos, essas coisas, quando você tem velocidade, é um horror,
Porque imagina que alguém se comprometeu a pagar e a pessoa não é capaz de pagar. Imagina que alguém diz que vai entregar um título numa quantidade que você nem tem no mercado. Ou mesmo que tenha no mercado, ela é incapaz de providenciar. Então, as corretoras ainda têm uma função, e eu acredito que essa função da corretora ainda vai continuar. Mas a ilusão que nós temos hoje é que cada um sozinho digita lá, compra e venda, como se ele tivesse conectado diretamente ao mercado, sem ter alguém autorizando ele ou não. Muitas vezes, quem opera em bolsa costuma dizer: eu digitei, por que a ordem não apareceu? Porque havia algum comando dentro do sistema eletrônico da própria corretora que dizia: não estamos autorizando você a vender. É extremamente frustrante quando você é bloqueado sem ser por uma razão justa. Mas a corretora cria esses mecanismos para a proteção do sistema como um todo. Tá bom? Mas eu espero ter dado uma pincelada dessa evolução. Desculpa, Renato. Não. É porque essa evolução, ela parece que foi numa tacada só, mas ela foi passo a passo e muito dolorosa, e eu diria com erros e acertos, com corretoras quebrando no caminho, corruptos se aproveitando de falhas em documentações e, infelizmente, com muitas pessoas inocentes sendo lesadas. Mas isso não... O mercado erra e aprende e acerta, mas isso não quer dizer que o mercado é feito para isso. Mas, infelizmente, no processo histórico, isso acontece em qualquer mercado, ainda mais num mercado que movimenta tanto dinheiro tão rápido. Eu quero aqui enfatizar, Oscar, quer dizer, aliado a essas mudanças tecnológicas, né, da operação, do ato de comprar, de vender, as instituições que foram surgindo para acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, a gente teve uma grande mudança no perfil do profissional. Então, eu, leigo, quero fazer meu investimento financeiro, procuro uma corretora e hoje eu vou me deparar, né, com um profissional que vai me oferecer um amplo leque de ativos financeiros. Né? Ele traça o meu perfil através de um questionário, ele identifica as minhas prioridades. Às vezes eu quero fazer uma viagem para o exterior, quero me aposentar, quero comprar uma casa, quero pagar a faculdade do filho, quero ter uma reserva. Então ele traça o meu perfil e escolhe entre vários ativos financeiros que ele tem, né? De renda fixa, de renda variável, de combinação de renda fixa com renda variável. Hoje já tem a possibilidade de você fazer investimentos fora do Brasil. Então ele combina essa cesta toda e escolhe para mim uma posição. De tempos em tempos, com alguma regularidade, ele vai recomendando trocas de posição por conta de um mercado extremamente dinâmico, onde os preços desses ativos vão mudam todo dia, na verdade. Até porque o cenário econômico muda também. Muda. Então, esse é o cenário atual. O Oscar aqui, nosso amigo, ele acompanhou muito essas transformações, e aí eu vou forçar aqui um pouquinho a barra para a gente voltar a uma época em que a gente era pequeno, Oscar, criança. Eu já fui. Que a gente estava lá nos anos 70, né? E naquela época, então, se você, leigo, tivesse interessado, você ia se deparar também com um profissional. Mas esse profissional, ele tinha um perfil muito mais... Estou falando de mercado de ações, tá? Ele tinha um perfil muito mais de acompanhar a empresa, de indicar certas ações de empresas que ele tinha um compromisso de acompanhar, né? E as mudanças que ocorriam nas carteiras não ocorriam na velocidade que ocorrem hoje em dia, né? Eu não tenho aqui o dado preciso que eu falo é da fonte da informação, porque eu li isso num livro, tá? Esse livro
Esse livro é um livro da economista, uma economista italiana que está ficando muito respeitada hoje, chamada Mariana Mazzucato. Ela tem um livro traduzido para o Brasil, que é O Valor do Dinheiro, O Valor do Tempo, né? E aí, nesse livro, ela usa dados do Banco Mundial. E esses dados diziam que, nos anos 70, por exemplo, a gente pode falar muito disso, Oscar, nos anos 70, quem comprava ação nos Estados Unidos, em média, levava um pouco mais de 2 anos para trocar a carteira, né? Esse número, na década de 90, vai passar para 2 meses. E, no início de 2000, passou para 1 segundo. Então, a velocidade com que as pessoas trocam as posições cresceu de forma gigante. Quem fica 1 segundo com um papel, gente, ele é uma pessoa que não está preocupada com a empresa, né? Porque a ação, ela é um título de propriedade. A ação, ela tem uma dimensão financeira, portanto, ela é mais um ativo financeiro numa ampla leque de ativos financeiros, né? O preço dele, de uma ação específica, oscila por conta de modificações nos preços dos outros ativos financeiros. É como se eu fosse um grande comerciante e pudesse comprar uma série de biscoitos para eu vender na minha loja, né? Fabricante X, o Y, Z, biscoito salgado, biscoito doce. E eu, com a minha experiência de comerciante, eu sei que, de repente, numa determinada época, é o biscoito do fabricante X, salgado, que tem mais venda. E eu vou comprar e vou colocar no meu comércio. Sei também que depois de uma determinada época é o biscoito doce. E assim eu vou trocando por conta da minha experiência como comerciante. Nos ativos financeiros, eu vou também fazendo troca por conta da minha experiência e das minhas percepções dos preços, das mudanças no preço. Esse mercado evoluiu de tal maneira que hoje você não negocia mais o produto que vai ser entregue hoje. Você tem situações, por exemplo, você negocia o preço futuro. Então, imagina que você agora já está fechando o preço de um contrato. Isso seria fácil, de um contrato de um biscoito no final do ano, o biscoito que vai ser feito, biscoito para o ano que vem, você está fechando o contrato. Agora, é mais interessante ainda do que isso, porque pode ser até que você não feche nem a quantidade, você feche a entrega física do biscoito, mas o quanto o preço do biscoito pode variar. Então, se você imagina que esse biscoito vai estar, ele hoje está a R$4, e as pessoas estão negociando a possibilidade desse biscoito a 5, os dois apostam. Olha que interessante isso. Um aposta no biscoito, tudo que tiver acima de 5, um lado paga, mas aí recebe o outro lado. Agora, se o que tiver abaixo de 5, as posições se trocam. Então, um está apostando acima de 5 e o outro está apostando abaixo de 5. Mas nenhum dos dois estão produzindo o biscoito. Olha que interessante. Eles estão acompanhando o que um outro produtor está fazendo. Essa evolução, ele traz uma volatilidade muito grande e às vezes abstração que pouca gente consegue perceber. Agora, mais ainda quando você fala não de ativos, mas de variações de taxas de juros, variações de dólar, variações do índice de bolsa. E esse mercado que o Renato falou, de 1 segundo, faz com que uma pessoa possa eventualmente fazer operações muito interessantes do tipo: eu compro a ação de um lado, mas eu estou apostando contra a bolsa como um todo na venda de um índice. Tá? Ou eu posso estar comprando uma ação de hoje, mas vendendo no futuro essa ação, porque a minha perspectiva é de que ela nem se valorize, mas eu estou criando uma ilusão, uma demanda. Esse tipo de operação, é óbvio, não é uma coisa recente, já vem acontecendo, só que a quantidade de oportunidades que você tem hoje de fazer esse tipo de apostar nos dois lados, e porque encontrou uma pequena diferença, não fica só retido ao Brasil, não. Se você tiver um papel que é negociado, por exemplo, aqui e nos Estados Unidos, mais ainda. Eu acho que essa coisa que o Renato falou de 1 segundo é fantástico,
porque é pior do que um segundo, é ao mesmo tempo, se ele perceber um descasamento entre a negociação numa praça ou numa outra, ele Vai fazer arbitragem. Exatamente. Esse tipo de operação, no limite, quando ela é casada no mesmo papel, ela leva o nome de arbitragem. Tá bom? Essa volatilidade que passou a ter no mercado se deu por dois motivos. Pelo maior interesse no mercado financeiro por parte dos indivíduos, né, dos cidadãos, e também pela redução do custo. Essa operação onde você especula qual vai ser o preço futuro, ela tem um custo para o investidor muito menor do que se ele for comprar a ação daquela empresa de biscoito. Então, a tecnologia, né, o avanço no mercado financeiro, ele deu a informação, que hoje em dia muito mais pessoas têm acesso ao mercado financeiro e buscam informações sobre o mercado financeiro, mas também não só pela acessibilidade que a tecnologia permitiu, como a redução dos custos. Né? É verdade. E houve também uma desregulamentação, né, muito grande no mercado financeiro, a permissão de atuar, né, em diversos setores. Mas várias praças, Mas eu quero, Oscar, só assim, para a gente não fugir um pouco, eu quero o seguinte. Então, se eu sou comerciante, eu vou recuperar aquilo. Eu sou um comerciante, eu tenho uma cesta enorme de ativos financeiros, né? E eu estou olhando. E aí eu tenho a ação de uma empresa X, por exemplo. Eu vou citar aqui a Vale, que é muito conhecida. Eu tenho a ação da Vale. Estou acompanhando a ação da Vale. Aí eu percebo que, de repente, a ação da Petrobras teve uma valorização muito grande, né, num determinado período de tempo, enquanto que a ação da Vale não teve. Então, em termos relativos, é isso que as pessoas têm que entender, em termos relativos, a ação da Vale ficou mais barata em relação à ação da Petrobras, que é um outro ativo financeiro que eu poderia ter investido, e, portanto, a atratividade dessa ação ficou maior. Deixa eu pegar um gancho no que você está falando. Enquanto você está falando, você está tendo essa opinião da Vale, acompanhando ela aqui no Brasil, você pode ter um investidor estrangeiro que está acompanhando a mesma Vale do Rio Doce e ele está apostando no contrário. Ele está achando que, enquanto você tem a confiança que a Vale está atrativa, o investidor estrangeiro, ele pode estar dizendo, aí, eu estou vendo que a demanda de aço diminuiu. Tem lá alguma perspectiva, achou que a China vai construir menos, não tá... Então ele acha que a Vale vai cair. Olha que interessante, nós temos alguém negociando a mesma ação ou o mesmo tipo de ação vinculado à Vale lá nos Estados Unidos, disposto a vender nas ADRs. E o Renato aqui observando a contrapartida entre Petrobras e a Vale, querendo comprar. Ou seja, nós temos um especulador, vamos colocar assim, alguém com... vamos diferenciar agora o que é especulação. Alguém que está comprando com a perspectiva de valorização. Nada pejorativo na palavra especulação aqui. Lá nos Estados Unidos, alguém que está especulando justamente o contrário, que a Vale tende a cair. De repente, os mercados tiveram um descasamento. Um ou outro agente entra nessa história e vê, eu vou arbitrar. Estão comprando barato no mercado e vendendo um pouco mais caro no outro. Diferente de centavos. Um agente que tem eventualmente operando nos dois mercados, que tem uma possibilidade de transferência ou espera essa correção de preços mais adiante e já tem posição formada nos dois, vários agentes financeiros, várias empresas vivem disso. Hoje o mercado é repleto não de situações entre Brasil e Estados Unidos, mas situações internas, situações contratuais que, no limite, viram arbitragem. Então, diferenciando, a arbitragem é comprar e vender dois ativos que, se não são exatamente iguais, são muito, não quero evitar o termo correlacionados, mas comportamentos muito parecidos, muito próximos. Então, uma linguagem econômica seriam substitutos quase perfeitos, né? São atrelados. São atrelados. Então, se você encontra oportunidades desse tipo, você tem
uma cara, para o leigo parece muitas vezes que ele está especulando, igual os dois que estão, um que está acreditando na alta e o outro está acreditando na baixa, mas nesse caso ele não está, porque ele está fazendo uma operação de compra e venda, se não casada, muito próximo. E esse mercado fica dinâmico e veloz e em alguns momentos até assustador. Tá? Eu quero enfatizar, a gente enfatizou muito esse lado da ação, né, como um ativo financeiro, e, portanto, ele tem um preço que é negociado. Mas também, gente, acho que é aí que tá, que a gente meio que ficou um pouco devendo, né, nessas transformações todas que aconteceram. A Vale do Rio Doce, como qualquer outra empresa listada na Bolsa, né, ela contrata funcionários, ela compra matéria-primas, ela faz a extração, vende isso, tem toda uma operação de logística para você fazer isso. Ela tem concorrentes internacionais, né? Os concorrentes tentam pegar parte do mercado dela, ela, por sua vez, tenta pegar parte do mercado dos concorrentes, ela tenta diferenciar o minério de ferro dela do minério de ferro das concorrentes. Isso faz parte do universo competitivo em uma economia capitalista, né? E isso traz para a gente um olhar que eu estou saindo do ativo financeiro e estou começando a prestar atenção na empresa real, que contrata funcionário, vende um produto e busca, evidentemente, remunerar o seu capital, né? E o capital dos seus acionistas também. Mas procura remunerar o seu capital. Então, esse olhar um pouco mais, eu vou chamar aqui industrial, competitivo, ele é importante. E ele lá atrás, quando eu e o Oscar e a Priscila, todos nós aqui éramos pequenininhos, né? A Priscila era um pouco mais nova do que a gente. Mas eu e o Oscar, quando a gente era muito pequenininho, o pessoal olhava um pouco mais de atenção a esse lado do que hoje. Hoje, a turma, o nosso assessor de investimento, ele vai olhar muito a cotação dos ativos financeiros. A ação para ele, a ação da Vale é mais um ativo financeiro que ele tem, entre uma gama enorme, ao passo que lá atrás, há muitos anos atrás, o profissional ele iria estar mais atento. No olhar dele, era um olhar, né, Oscar, isso que é importante. O olhar dele era um olhar que procurava evidenciar um pouco mais as questões competitivas da empresa versus os seus concorrentes, né? Então, era um olhar que eu vou usar um termo aqui, que eu vou me permitir, um olhar mais industrial, mais de um acionista majoritário, né? Um acionista que está na empresa com uma visão mais de longo prazo, né? De médio prazo, e não aquela visão é um ativo financeiro, eu vou trocá-lo à medida em que eu perceber que vale a pena trocar, né? E essa minha troca é sempre olhando o preço dos outros e olhando a minha expectativa que eu tenho de evolução desses preços correntes até uma data futura, como o Oscar aqui falou bastante. Ora, essa visão, que eu vou chamar aqui de evidenciar o ativo financeiro, ela é válida, mas também é válido, gente, essa visão industrial. A ação de uma empresa, ela tem essa dupla dimensão. Ela é um ativo, a empresa em si é um ativo produtivo, né? E a ação dela é um ativo financeiro também. E aí, hoje o pessoal olha mais o lado financeiro da ação do que há 50 anos atrás, quando a turma ainda dava uma importância maior à visão industrial. O papel do profissional, né, de finanças, o assessor financeiro, ele mudou, né? Sim. A atividade dele antes era mais de um analista, né, que estudava realmente o planejamento estratégico da empresa e via quais eram as expectativas de crescimento da empresa, onde ela ia investir, como é que estava o mercado. E hoje ele tem uma outra função, mais de
apenas comprar os ativos para você investir sem se preocupar com a análise. Essa análise não é mais feita pelo assessor financeiro, e sim por um analista da corretora, alguém que montou uma carteira, né, com os produtos que a corretora tem, né, e o assessor vai fazer a intermediação da corretora com o investidor. Tem até, não, Oscar. Eu queria voltar um pouco no que você falou agora, que eu estava aqui pensando como deixar isso claro para as pessoas. Imagina o seguinte: você tem duas empresas iguais produzindo o mesmo produto, onde uma dividiu-se as duas em ações, e uma só negocia suas ações aqui no Brasil. A outra negocia suas ações, só que de uma maneira mais líquida, por qualquer que seja o motivo. Ou seja, ela pode ganhar valor, muitas vezes, não é apenas porque ela tem um ativo por trás que valorize, mas porque ela ganha liquidez. E o que pode fazer ganhar liquidez? Maior atratividade, às vezes usou uma promoção melhor, ela abriu para um mercado estrangeiro, ela emitiu também ADRs em vez de negociar apenas títulos no Brasil. Ou seja, você criou instrumentos de atração, ela foi vinculada, recebeu um selo de qualidade, ou seja, o que levou o selo de qualidade não foi o produto, tá, pessoal? O que levou o selo de qualidade foi a negociação. Um desses selos de qualidade, por exemplo, é a listagem especial de boa governança. Então, às vezes, é isso que o Renato falou, é muito interessante. Dois ativos exatamente iguais, mas de uma empresa que tenha pouca liquidez e uma outra que conseguiu criar uma maior atração, e aí com isso maior vontade das pessoas terem o papel, até porque podem operar opções ou qualquer outro derivativo, pode trazer essa coisa que o Renato falou, e que o mercado muitas vezes surpreende. Mas se não são dois papéis iguais, os dois não vendem a mesma coisa, qual é a diferença de um para o outro? Um é a hora que você quer vender, você consegue, o outro não. Um você tem um sistema de acompanhamento e de controle mais confiável do que o outro. E outros fatores que não estão ligados diretamente à produção. E isso muita gente chama isso de engenharia financeira, pode-se dar o nome que quiser, mas isso é uma forma de fazer com que haja essa perda que o Renato comentou, entre o que realmente acontece no chão da fábrica, do que está acontecendo na negociação do título que representa aquele chão da fábrica. Porque são visões, gente, a gente precisa entender isso, né? Não existe a visão certa nem a visão errada. São visões que convivem. Por que elas convivem? Porque a ação, ela tem esse duplo aspecto, né? De ser um ativo financeiro e, ao mesmo tempo, representar uma empresa real, né? Agora, se você gosta de mercado de ações, e a gente aqui, o nosso podcast, tem esse lado educativo, eu acho que você, no mínimo, deve saber disso, né? Você não pode ser convidado para uma festa e não saber o que vai acontecer na festa, né? Se você vai pagar para ver, é complicado. Eu sou chamado para uma festa e vou com uma roupa bem esportiva, mas a festa, meu amigo, era uma festa de casamento, né? Eu deveria estar vestido a caráter. Eu vou ficar muito mal nessa festa. E se eu tiver algum juízo, eu vou sair francesa, né? Mas, enfim, é preciso saber o que a gente está fazendo, para onde que a gente está caminhando. E hoje, Oscar, a Priscila, eles podem até falar melhores do que eu, a gente escuta muito leigo, abrir conta, conversar com o assessor, mas esse leigo, cara, ele nem sabe, né, desse duplo papel da ação. Ele não sabe, o assessor ganha corretagem, né? Ele também, o assessor, ele tem interesses em trocar as posições, né? O leigo muitas vezes não sabe que se eu estou olhando, posso comprar ação, mas estou privilegiando um olhar mais
do setor produtivo dela. Então, a minha perspectiva temporal, ela passa a ser diferente, né, do que o assessor passa para mim, né? Enfim, então é interessante que eu saiba dessas diferenças, saiba desse universo bem heterogêneo que tem no mercado, para que eu possa, então, saber se isso é adequado para mim, se isso não é adequado, né? Eu acho que isso que no fundo, também é importante a gente ressaltar. Eu acho que o que o assessor falar é sempre importante, como também é importante ler jornal, também é Sim. importante trocar ideia com amigo, mas cada um cuida da sua vida. Então, Isso. cada um cuida do seu dinheiro e cada um sabe onde o calo dói. E muitas vezes alguém pensa, não, se protege. Se você, enquanto a pessoa diz assim, quer ser uma coisa, eu já estou tranquilo, eu já tenho o mínimo, aqui eu entrei no risco. E aí o assessor acostumado a outros clientes ou a um perfil, ele não consegue identificar esse perfil. É muito chato, eu vou dizer o seguinte, eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas é muito chato a corretora faz hoje de toda hora ficar perguntando qual é o perfil do cliente, com base em meia dúzia de perguntas, definir o perfil do cliente. Como se isso... E aí, na verdade, a própria corretora está tentando fazer isso independente do assessor. Por exemplo, não permitindo que um cliente que se declarou conservador ou alguém que, eu botei meu dinheiro, mas se eu perder, eu quero sair. A corretora não quer nem que esse cliente tenha certas posições. Ou a corretora vai logo acender para aquele cliente, você não deve comprar mais tanto de ações. Ele porque não permite. Não permite. Ela não permite. No Você vai lá limite, chega, não comprar e permite. você não faz a compra. Na minha opinião, isso é até um erro, porque ele pode estar apresentando para a corretora uma parte do patrimônio e ele está dentro do patrimônio como um todo, ele ter diferente, uma posição diferenciada, ou como quem diz, naquele momento que ele preencheu a ficha, era de um jeito. Agora ele tem que parar no meio do dia, refazer a ficha desesperadamente para que ele possa fazer uma compra numa oportunidade que surge. Isso deveria ser feito pelo assessor, nem todos os assessores estão devidamente treinados para isso, mas acho que aqui também é algo do tipo, lembra que eu falei que houve muitas evoluções e ainda tem muito para vir? É algo que ainda precisa ser muito melhorado, porque não sei quem já entrou em algum local dizendo, eu quero comprar, e até conseguir comprar o produto já acabou. Por quê? Porque outra pessoa travou ou furaram a sua fila. Isso é muito desconfortável quando isso acontece. Acontece às vezes, né? Entendeu? Quando o mercado já está muito nervoso, você manda uma ordem, a sua ordem não é executada, e você fica... E você estava assim, e dentro do preço. Dentro do preço. Mas ela diz, a corretora chega e diz assim, tem certeza? Aí começa a te perguntar um monte de coisa. Refaz a ficha se você realmente quer. Isso vira E às vezes o preço muda, né? Nessa brincadeira aí de 2, 3 minutos, o preço muda. Não, às vezes mais, não é isso. Até você refazer a ficha. Mas o preço muda. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu fiquei sem saber por que eu estava sendo recusada a minha ordem. Eu tinha um papel, queria vender, mandei vender, e a ordem não foi executada. Entendeu? Mas aí, gente, se eu tenho uma perspectiva mais do setor de quem é dono, né, e na perspectiva da empresa que produz, o meu horizonte de tempo ele muda. Talvez para mim essas mudanças diárias de preço não sejam tão relevantes, né? Para mim, talvez o mais relevante seja acompanhar a saúde financeira da empresa, porque se a saúde financeira dela começar a emitir sinais de fragilidade, aí, meu amigo, você pode ter certeza que é uma questão de tempo e pouco tempo para que a sua ação passe a valer alguns centavos de reais, né? Então, se você comprou, sei lá, por 5, por 6, não interessa, vai virar centavos. Portanto, você vai perder muito dinheiro, não vai perder pouco. Então, obviamente, que eu vou ter que desmontar a posição bem antes desses primeiros sinais começarem a aparecer. Mas aí
Eu preciso de uma pessoa que seja, não, com todo respeito ao assessor, mas não assessor. Eu preciso de uma pessoa mais especialista em finanças corporativas, né? Alguém que seja capaz de avaliar a situação financeira e econômica da empresa real, né, Oscar? Da empresa aí é bem a área mesmo de finanças corporativas, porque nenhuma empresa vai à falência da noite para o dia, gente. Nenhuma. Você vem, ela vai sinalizando. Pode falar, Priscila. Não, vale ressaltar que essas informações, toda empresa que é listada em bolsa é obrigada a fornecer para o investidor na área da relação com o investidor. Toda empresa precisa ter no seu site uma área de relacionamento com o investidor para dizer exatamente qual é o planejamento estratégico da empresa, quais são as perspectivas da empresa para o curto, médio e longo prazo. Isso são as demonstrações financeiras. A gente tem os fatos relevantes, né? A gente tem as atas de reunião. É óbvio que nesses documentos eu tenho que ter um olhar de um profissional, porque tem coisas que não estão escritas, mas estão nas entrelinhas. Tem coisas que um analista, ele lê, e ele é um analista de finanças corporativas, né? Um profissional que acompanha a companhia, acompanha o setor, ele lê e ele identifica, gente, aquilo que não está escrito, né? Esse é o valor do trabalho dele. Pelo menos tenta. Pelo menos se ele identifica ou não, sim, ele tenta. E aí ele consegue, então, falar para o cliente dele, falar, cara, olha, vamos ficar, não vamos ficar, vamos sair, não vamos, né? Enfim, ele consegue emitir uma opinião sobre aquele material, tá? Só para vocês terem noção do tempo, né? Porque se fala muito, eu escuto, vocês também escutam, todo mundo escuta. Investimento é uma ação, ação e investimento de longo prazo. Muita gente fala isso, né? Você não deve ficar tão preocupado com as oscilações que acontecem no dia a dia. O retorno vai vir no longo prazo. Gente, mais ou menos, né? Não é exatamente assim, né? É preciso tomar um pouco de cuidado. Um outro podcast a gente poderia até conversar sobre essas definições de longo prazo, médio prazo e curto prazo, como é que elas aparecem, né? E o significado delas. Mas só para a gente ilustrar, fábrica, um fato real, eu vou falar de um fato real. Então, uma Porto Belo, que eu acho que muita gente conhece, construiu uma fábrica nos Estados Unidos, né? Essa fábrica entrou em operação, e a perspectiva da fábrica é pelo menos 25 anos de operação. Gente, 25 anos. Daqui a 25 anos, talvez eu já não esteja mais por aqui, né? Mas a possibilidade da fábrica continuar lá funcionando, bonitinho, talvez seja maior até do que a minha expectativa de continuar por aqui, né? E outra coisa que eu posso identificar, de repente a fábrica é muito boa tecnologicamente, mas a empresa, por algum motivo, não quer mais e quer vender. Se é uma fábrica boa, tecnologia de ponta, em um mercado comprador, fique sossegado, porque vai aparecer comprador para essa fábrica. Provavelmente um concorrente ou alguém que esteja querendo entrar no mercado, né? Então, eu estou ilustrando isso e falo dos 25 anos para a gente ter noção do tempo. Como o tempo tem uma outra perspectiva se eu assumo esse olhar um pouco mais produtivo em relação à ação, em relação à empresa, do que se eu, então, enfatizo um olhar que privilegia o foco financeiro, né? Um ativo financeiro. Bom, infelizmente, né, o assessor financeiro, hoje em dia, ele não dá esse tipo de informação para o seu cliente. Não é o papel dele fazer isso, né? Até porque ele tem uma gama de produtos financeiros que ele precisa estar ofertando, não tem como ele ser especialista em todos esses produtos, né? E infelizmente
o investidor não vai ter acesso a essa informação. E você não pode comprar às cegas, né? Então, assim, para finalizar aqui a nossa primeira conversa, a gente gostaria de dar algumas dicas. Primeiro, não compre um ativo que você não conhece. Começa a investir lá nos estudos, se você gosta de um determinado setor, né? Começa a estudar aquele setor, começa a ver as empresas daquele setor, né? No RI da empresa. E assim, isso é ruim, né? Como o Renato falou, nós não estamos aqui para falar que a profissão mudou e mudou para pior. Não, ela mudou para se adequar às necessidades do mercado hoje em dia. E é fato, a gente precisa se adequar, né? Mas com esse aumento, né, da entrada de investidores no mercado, tem o seu lado bom, porque foi a acessibilidade, né? Na década de 70, 80, até 90, né? Eu não poderia ter começado. Por quê? Porque antigamente, para você ter uma conta numa corretora, você precisava de uma quantia muito elevada de dinheiro. E hoje, você consegue com R$100, né? Com menos de R$100, se você quiser fazer uma operação de curto prazo, você às vezes pode fazer com margem de R$100, entendeu? Então, essa democratização, Popularizou, né? Essa popularização do mercado financeiro foi muito bom. Foi. Né? E também diversificou. A tecnologia, ela popularizou o mercado financeiro e ela diversificou o mercado financeiro, a ponto que o assessor, que antigamente ele conseguia fazer um estudo de algumas empresas e oferecer essa informação para o seu cliente, hoje em dia ele não tem como fazer isso, porque não tem como ele estudar todos os tipos de produtos financeiros de todos os setores que tem no mercado hoje em dia. Então, se você gosta desse assunto, se você quer começar a investir no mercado financeiro, por mais que você não queira se tornar um especialista na área, né, você precisa de informação. E nós, semanalmente, vamos ter aqui uma conversa de mercado. Então, se você gosta desse assunto, né, comenta aqui que você gosta, qual é o assunto que você quer que a gente fale. Por exemplo, na nossa conversa da semana que vem, nós vamos falar do valor do dinheiro no tempo, né, que é um assunto muito importante para a tomada de decisão financeira. Mas, se você quiser ouvir sobre qualquer outro assunto, ou se você ficou em dúvida sobre qualquer coisa que a gente falou aqui, você pode colocar nos comentários que a gente vai responder. Ok? Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado pela Até a próxima. audiência. Tchau, tchau. Valeu.